Boa noite. No programa de hoje iremos falar sobre o aumento de tributos sobre combustíveis e um pouco sobre a reforma tributária. Boa noite. Isso mesmo, doutor Estênio. Essas medidas vieram após a arrecadação abaixo do esperado e visam o cumprimento da meta fiscal de 2017. Boa noite. E para falar melhor sobre esse assunto, contaremos com a presença do Dr. Simon Riemann. Boa noite. Dr. Simon é professor de Direito Tributário da PUC de Goiás, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, e Master of Laws pela Universidade de Hannover, Alemanha. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com o nosso convidado. Boa noite. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Aqui está seu pedido. Era para ser Coca-Cola zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Para você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcar. Então, saindo... Coca-Cola com stevia. E para você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. Olá, boa noite. Retornando agora do intervalo, falaremos hoje sobre aumento de tributos sobre combustíveis e um pouquinho também sobre reforma tributária. Está aqui conosco o Dr. Simon Riemann, ele que é advogado, contador, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás. Boa noite, Dr. Simon, prazer recebê-lo. Gostaria de começar o nosso bate-papo falando sobre o assunto que está em evidência, né, nos grandes veículos de comunicação, que é com relação ao decreto 901 de 2017, bem recente agora de julho. Ele que trata do aumento dos tributos PIS e COFINS sobre o valor dos combustíveis, com o objetivo de arrecadar 11 bilhões de reais esse ano para cobrir o rombo das contas públicas. A pergunta é a seguinte: é correto aumentar as contribuições por meio de um decreto? Boa noite a todos, eu cumprimento, os membros da bancada. Não é correto. Há um princípio na Constituição Federal que, em regra, os tributos devem ser instituídos ou majorados através de lei. Instituí-los ou majorá-los através de decreto é uma exceção prevista na própria Constituição Federal. Isso é um princípio democrático que deve ser observado, sobretudo para resguardar o contribuinte de algum aumento abusivo, de alguma alteração repentina na tributação que, de fato, invade o patrimônio dos contribuintes. Essa majoração do PIS/COFINS especificamente não está entre as exceções previstas na Constituição Federal. O artifício utilizado pelo governo federal foi o seguinte: há uma lei prevendo uma alíquota em determinado patamar, depois editou-se um decreto, já há muitos anos atrás, reduzindo essa alíquota, e no momento, àquela altura, entendeu-se que era constitucional, porque estava reduzindo, em princípio, beneficiando o contribuinte, então poderia ser através de um ato normativo que não uma lei. E agora retomaram o patamar, e qual que é o argumento? A lei já prevê esse patamar mais alto. Então o decreto nada fez além de reestabelecer um patamar previsto em lei. No entanto, é claro que isso é um artifício, porque se for generalizado, o que aconteceria? O Congresso Nacional pode editar leis, estabelecendo alíquotas em um patamar muito alto, e isso implicaria que um cheque em branco para o Poder Executivo manobrar da forma que lhe aprovesse, violando naturalmente esse princípio da legalidade tributária. Então, de fato, esse é o primeiro aspecto, é inconstitucional nesse ponto específico. E há um segundo ponto, mais flagrante ainda, que é a violação do princípio da anterioridade nonagesimal. A regra, pela própria natureza do tributo, o contribuinte ele tem que ter um período de planejamento. Então, qual que é a regra?
vigora só a partir do exercício financeiro seguinte ou após 90 dias, varia de tributo a tributo. No caso do PIS e da COFINS, deve observar 90 dias. Publicou a lei, daqui a 90 dias esse aumento vigorará. Nesse caso, publicou o decreto e já no dia seguinte passou a vigorar, de forma que viola a Constituição nesses dois aspectos. Perfeito. Bom, uma boa noite. O objetivo dessas medidas que foram adotadas pelo governo, sem dúvida, foi para tentar cobrir o déficit que vem aí de bilhões e bilhões. A gente viu isso muito anunciado. Agora, o governo, não só, como você explicou, ele utiliza o decreto, essa via do decreto, para esse caso dos combustíveis, dos impostos incidentes sobre o combustível, como constantemente ele utiliza o decreto para poder ficar legislando. É comum a gente ver isso, né? Já não bastando as famigeradas medidas provisórias que viram uma coxa de retalhos, emendando um ponto com outro, e acaba atingindo diversos pontos da sociedade. Da mesma forma, eu avalio que se utiliza o decreto para legislar em matérias, diversos temas, inclusive a matéria tributária, que é o tema afeto a sua área de atuação e pela representação que o senhor tem também na Comissão da Ordem de Direito Tributário. O correto não seria a lei, no caso das medidas provisórias também, que eventualmente se legisla e se tributa também por medida provisória, não seria o caso de se adotar o processo legislativo comum? É claro que seria o correto, né? Acreditamos que seria o correto, mas o governo, às vezes o governo precisa de saídas emergenciais, saídas urgentes. Haveria um pouco de tolerância do judiciário ao analisar uma eventual suspensão desses atos e o impacto que isso teria na economia? Como que você poderia nos dar uma orientada em relação a isso? A medida provisória, a natureza da medida provisória, ela é típica de sistema parlamentarista, em que o presidente pode editar a medida e, se o Congresso não confirmá-la, o gabinete cairia. Então ele o faria, seria uma moção de desconfiança, retirada de apoio do parlamento em relação ao executivo. Naturalmente, num cenário desse, ele o faria, editaria a medida com muito mais cautela e responsabilidade. No caso aqui do Brasil, no presidencialismo, em que não há responsabilidade política dessa natureza, a medida provisória ela é utilizada de uma forma generalizada para qualquer situação que não aqueles casos de urgência previstos no artigo 62 da Constituição Federal, em que estabelece claramente que em caso de relevância e urgência pode editar medida provisória. Para o telespectador compreender, o normal é que haja um processo legislativo, a tramitação do projeto de lei em cada uma das casas, no âmbito do Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado, onde iniciar a tramitação, com a confirmação da outra casa, começou no Senado, confirma na Câmara, ou vice-versa, e aí sim, uma vez aprovado o projeto de lei, vai para a sanção ou veto do presidente da República, para aí então passar a ter vigência. No caso da medida provisória, pela natureza da medida provisória de regular a situação urgente, ela é editada pelo chefe do Executivo, já tem vigência imediata e vigora por um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, a suspensão da contagem do prazo ao longo do recesso parlamentar, e, se não aprovada, aí sim ela perde a vigência. No entanto, olha que situação curiosa. Em matéria tributária, e a gente tem visto isso de forma muito acentuada atualmente, edita a medida provisória, o tributo já é devido imediatamente e não há certeza de que aquela medida será aprovada pelo Congresso Nacional. E se não houver aprovação pelo Congresso Nacional, o que foi instituído pela medida provisória conservar-se-á naqueles termos, porque a não aprovação dela é como se fosse uma revogação da norma. Até ali valeu, a não ser que o Congresso edite um decreto legislativo para desconstituir o que foi instituído por ela, o que não é tão recorrente. Eu posso trazer um exemplo agora bastante atual, que a gente pode até tratar mais na frente com um pouco mais de afinco. O governo editou uma medida provisória de exoneração da folha de pagamento, que é basicamente a contribuição previdenciária, o INSS, ele sempre foi cobrado sobre a folha de salário, né? Então o empregado ganha R$1.000, ainda paga mais 20% de previdência para a União. Isso aí torna a folha de salário muito cara. Mudou isso para receita bruta, faturou, paga, então independe de quantos empregados você tem, isso é para formalizar a mão de obra. Essa medida foi adotada já há alguns anos atrás, 2014,
para uma gama muito ampla de setores. Agora, através de medida provisória, no meio do ano, no curso do planejamento de todas as empresas, que é anual, o governo editou a medida e falou, não, agora vai voltar para a folha. E julho e agosto foi na folha de salário. Mas o próprio governo acabou de editar uma medida provisória revogando a sua própria MP, porque no Congresso não seria aprovada. Essa que valeu por 2 meses. Por 2 meses. Por 40 dias, na verdade, por julho e 10 dias de agosto. Então isso cria um ambiente de insegurança que não é próprio para a tributação. Sobretudo em um governo que tem uma dificuldade de sustentação ante tantas denúncias e tantas negociações que está fazendo na Câmara e no Senado, essas questões são negociadas. Então o contribuinte não sabe se aquela medida, naqueles termos, ela vai ser aprovada. Então isso cria uma insegurança. Então, medida provisória só para situação de fato urgente. E o judiciário não entra no mérito da relevância e da urgência. Ele entende que isso é um assunto insindicável, porque seria um juízo político que não cabe ao judiciário fazer no lugar do chefe do executivo. Então fica essa situação de fato de pura confiança Então, política. se ele não faz, se o judiciário não faz esse juízo da conveniência da medida provisória, no caso que a gente está falando da medida provisória, então, de certa forma, essa medida provisória, ela fica... vale, ela vai valer sempre. Vai valer sempre. Do ponto de vista do judiciário. Sempre, então, a decisão da vigência dela, da prorrogação, é eminentemente política do Congresso. Política. No aspecto específico de relevância e urgência, o judiciário não se posiciona, ele não analisa. Pode analisar só aspectos formais, mas que geralmente o executivo observa porque é muito amplo. Aí, imediatamente, vai para uma comissão mista no Congresso Nacional. Ela sim tem a competência para dizer se é relevante e urgente, mas normalmente fala que sim. Então, até que tributo que tem que observar o exercício financeiro seguinte é instituído por medida provisória. Validado, né? E confirmado. Se ele vai valer só no ano que vem, não pode ser urgente. E falando sobre isso, boa noite, doutor Simon. O juiz da 20ª Vara Federal de Brasília, ele concedeu uma liminar que suspendeu os efeitos desse decreto federal 9.101. E dentre as ilegalidades que ele fundamentou a sua decisão, consta exatamente o não cumprimento do prazo de 90 dias, que ele entendeu que deveria ser cumprido. Bom, muito embora ele também entenda que o decreto ele é totalmente ilegal em razão de outros motivos, como já foi falado aí pelo senhor. Então eu pergunto, essa norma 90, né? Essa norma ela tem também o princípio da anterioridade. E existem também outros princípios aí que exigiriam um certo lapso temporal aí para entrar em vigência. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Exatamente, Tênio. Boa noite. De fato, esse decreto violou esse princípio de uma forma muito flagrante. E não é a primeira vez que o Executivo faz. E ele não observa, normalmente, invocando argumentos econômicos, o que é muito grave. O pilar de um Estado democrático de direito é a observância da sua estrutura constitucional, das normas da Constituição e argumentos de ordem econômica, sobretudo o déficit causado por erros do próprio governo federal, independentemente de partido, quer dizer, a gente tem que entender como uma continuidade, não podem ser utilizados para fundamentar instituição de tributo violando claramente a Constituição Federal. Eu lembro que na época da instituição do IPI sobre veículos importados, já alguns anos atrás, o governo também editou um decreto majorando a alíquota do IPI para veículos importados e simplesmente não observou o princípio da anterioridade nonagesimal. Agora, da mesma forma. E o que surpreende, e nós lamentamos, é o próprio judiciário validar, né, normas com esse claramente inválidas, né, porque violam a Constituição, também utilizando argumento de ordem econômica, né, que foi utilizado pela presidência do tribunal, pelo presidente do Tribunal Regional Federal, que suspendeu a decisão, cassou a liminar concedida pelo juiz, né, ele concedeu a suspensão da segurança com esse argumento, no dispositivo falando que tem, de fato, um impacto econômico relevante. Efetivamente, isso é um perigo. Nós podemos dizer que, então, o tribunal ele teve uma decisão, foi menos técnica do que o juiz
monocrático. Não foi técnica do ponto de vista jurídico, validou um argumento econômico. Falou, olha, viola, não falou, né, mas deve ter pensado, viola a Constituição, mas está precisando arrecadar, então está ok, pode seguir. Essa questão está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, foi ajuizada uma ADI pelo Partido dos Trabalhadores, relatoria da ministra Rosa Weber, já pediu informações ao presidente da República e o que espera é que haja, de fato, a suspensão da norma nesse particular, né, que observe e acolhendo o pedido total que suspenda a vigência dessa norma, porque viola claramente a Constituição. Essa matéria deve ser trabalhada por lei. Sim, tem alguma previsão desse julgamento lá no STF? Deveria ser breve, né? Porque já pediu as informações ao presidente, ele tinha 5 dias para prestar as informações e se tudo tramitar normalmente, na próxima semana deveria ser julgado, porque é uma matéria urgente. Porque de fato já está vigorando, já está sendo cobrado os contribuintes. Os postos de combustível já repassaram esse aumento para os consumidores finais. Nós vamos para um rápido intervalo e retornamos já já. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Aqui está seu pedido. Era para ser Coca-Cola Zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Para você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcar. Então, saindo... Coca-Cola com stevia. E pra você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. De volta do intervalo, hoje estamos recebendo o Dr. Simon Riemann, ele que é advogado e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Goiás. O tema hoje é aumento de tributos sobre combustíveis e reforma tributária. Boa noite, doutor Simon. Como foi dito no bloco anterior, somente lei ordinária pode criar ou majorar tributos, né? Então, só para ficar um pouco mais claro para o telespectador, existe alguma exceção na Constituição Federal para excepcionar medidas provisórias? Isso. A medida provisória ela tem a mesma natureza, depois dela ser aprovada, da lei ordinária. Então, a medida provisória ela passa a vigorar imediatamente, uma vez aprovada, inclusive com o mesmo quórum, né, de lei ordinária, ela passa a vigorar com status de lei ordinária. Então, a Constituição, no artigo 62, ela autoriza a edição de medida provisória para regular uma série de matérias, estabelece vedação em relação a outros assuntos, como, por exemplo, direito eleitoral, algumas matérias específicas e, sobretudo, aquelas matérias reservadas à lei complementar, que não podem ser reguladas por medida provisória. Então, a medida provisória, a partir dessa interpretação, e a Constituição até estabelece, que ela pode instituir tributo ou majorar a alíquota de tributo. Isso é possível através de medida provisória, porque ela tem a mesma natureza da lei ordinária. A questão que fica é a insegurança. Uma vez editada a medida provisória, o contribuinte tendo que recolher o tributo já nos termos daquela medida provisória, há uma insegurança se ela será aprovada naqueles termos pelo Congresso Nacional, porque ela é passível de emendas, né, no processo legislativo e se isso for sancionado depois pelo presidente da República, altera, né, aquela relação estabelecida pela medida provisória. Doutor Simon, vou fazer 2 perguntas, elas estão relacionadas e tem um vínculo com esse questionamento que foi feito pelo doutor Rafael. Todos os tributos que fogem da regra geral falada estão enquadrados com exceções ao princípio da legalidade. Então, o primeiro ponto. E segundo, se estas exceções, se elas estão voltadas de forma mais geral aos tributos relativos ao comércio. Isso, há exceções, a própria Constituição excepciona, ela estabelece, olha, só pode instituir através de lei.
Segundo, tem que esperar o exercício financeiro seguinte para valer. Ou tem que esperar 90 dias também. No entanto, em determinadas situações há uma certa urgência, sobretudo em tributos que têm um aspecto de regulação econômica. Em linhas gerais, o tributo ele tem um papel tanto de arrecadar, né, para os cofres públicos, quanto de regulação econômica, situação em que a União, o Estado ou o município não tem interesse imediato em arrecadar recursos, mas quer regular comportamento econômico ou social, por exemplo. Como exemplo, o imposto de importação. O imposto de importação e o imposto de exportação, eles têm um papel importante de regular a balança comercial, estimular a entrada de determinados produtos, desestimular, né, a importação de outros produtos por razões econômicas, de proteção de determinados segmentos industriais, de forma que o critério utilizado pelo Constituinte para excepcionar determinados tributos em relação ao princípio da legalidade é, sobretudo, a natureza extrafiscal, ou seja, de regulação econômica. E aí, nesse contexto, imposto de importação, imposto de exportação, o próprio IPI, né, que alcança atividade industrial, e o IOF, por exemplo, que alcança operações financeiras, eles são exceções a esses princípios, sobretudo a legalidade. Doutor Simon, o senhor acha que a ilegalidade do decreto 9.101, referente ao aumento de tributos dos combustíveis, ele agride o princípio da legalidade tributária e também vai ao encontro ao princípio da anterioridade nonagesimal, que a gente já falou, que o senhor já citou esses princípios, porque a gente sempre vê todo tributarista falar, e como é um programa jurídico, apesar do nosso público teoricamente ser um público da área jurídica, mas a gente tem várias pessoas que, curiosamente, estudantes, enfim, todo tipo de público, né, do programa. E a gente ouve muito falar desses princípios no tributário, mas quem não é da área tributária fica um pouco perdido, acha até uma linguagem difícil, dobra a língua para falar. Então, você poderia fazer uma referência a esses princípios em relação ao decreto 9.101? Sem dúvida alguma. O que a Constituição ela buscou resguardar é o seguinte: você, contribuinte, não sofrerá um aumento de tributo sem que o seu deputado, o seu senador ou o seu deputado estadual, o seu vereador concorde com isso. De forma que, por um princípio democrático, a Câmara, né, de Vereadores, ou a Assembleia Legislativa, ou a Câmara dos Deputados, ou o Senado Federal, depender se o tributo é estadual, municipal ou federal, deve ser aprovado nessa casa, que é uma casa plural, uma casa democrática, que tem representantes de todos os matizes, representando os trabalhadores, dos empresários, de segmento religioso, de todos os matizes ideológicos, religiosos e tudo mais. Então, esse é o princípio. Para instituir um tributo ou para majorá-lo, tem que contar com a aprovação do legislativo. Excepcionalmente, o executivo poderá fazê-lo, mas isso é uma exceção. Esse caso do combustível, por exemplo, e de uma série de medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal, é um exemplo claro. A sociedade já não suporta mais a carga tributária, que é muito elevada, já está no limite, e sobretudo em um contexto de tanto escândalo de corrupção, de tanta apuração de desvios, a sociedade já deu um recado muito claro: nós não queremos pagar o pato, né, que é inclusive uma campanha da Fiesp e tudo mais. O Congresso Nacional, os deputados, os senadores, a tendência é que tenham uma sensibilidade maior, porque estão ali na rotina, estão próximos das suas bases e vão levar esse sentimento para a votação. E é nesse sentido que acontece, né, a disciplina, né, da instituição majoração com esse termômetro que a sociedade consegue suportar. Quando essa decisão é de um presidente da República, por exemplo, corre o risco, né, naturalmente, não obstante o presidente, teoricamente, no caso, teria que ter uma votação aí de 60 milhões ou 50 milhões de votos, ele pode decidir uma forma isolada, não com aquele lastro de legitimidade democrática. Então, para o telespectador entender, tem que ser através do legislativo. É ele quem vai estabelecer esse aumento. E uma vez estabelecendo o aumento, um outro aspecto, não pode ser de supetão, não pode ser de uma hora para outra, porque há um planejamento. Não pode ser aplicado, né? Não pode ser aplicado, exatamente. Ele tem, a lei foi publicada, então a regra para a generalidade dos tributos tem que ser só no ano seguinte para valer. E além do ano seguinte tem que esperar 90 dias, porque como tudo vai dando um jeito, o que acontecia? Originalmente na Constituição falava só no exercício seguinte.
Aí no exercício seguinte era o seguinte, 30 de dezembro, 31 de dezembro está aprovado, só vale no ano que vem, conhecido também como amanhã. Então, por isso, houve uma emenda à Constituição, né? Já uma emenda constitucional posterior, claro, para prever também os 90 dias. Então, aprovou no dia 30 de dezembro, vale no ano que vem, mas tem que aguardar ainda 90 dias, janeiro, fevereiro, março, para poder vigorar essa norma para ter eficácia. Então, basicamente é isso, é segurança jurídica, previsibilidade, um cenário mais claro do que você vai pagar para não dormir pagando uma coisa, amanhecer pagando outra, e aprovado pelo Legislativo. Doutor Simon, primeiramente, foi muito boa essa sua explicação aí para demonstrar para a sociedade por que dos 90 dias, né? Exatamente, porque o amanhã sendo dia 1º, né, do ano que vem, já né, não teria esse lapso aí para salvaguardar aí a sociedade, os interesses, né, da própria coletividade. E nesse sentido, eu pergunto, nós temos aí a decisão já divulgada, já prolatada, de segundo grau no TRF, que revogou a liminar concedida no 1º grau. Obviamente que aí forma-se uma jurisprudência até esse momento, onde optou-se por tutelar mais o interesse do governo em detrimento do interesse dos consumidores. Então, não seria isso uma lesão à economia brasileira também? Como que o senhor vê? Isso, essa decisão com argumento econômico e não jurídico viola, agride, né, a Constituição Federal, e a gente espera que o Supremo reveja essa questão julgando, né, a ação direta de inconstitucionalidade proposta. Então, de fato, né, esse tipo de decisão cria um ambiente de insegurança nas relações econômicas que punem, né, o setor produtivo como um todo. Então, concordo com esse aspecto. De fato, é regressivo do ponto de vista das relações econômicas e da segurança jurídica. Simon, a suspensão da tributação, ela, na prática, ela pode provocar contingenciamento em outras áreas? Pode. É uma situação complexa porque imediatamente o governo ele estabelece uma tributação mais alta para conseguir cobrir esse déficit público, né, que inclusive vai ser revisado agora pelo governo federal. No entanto, o comportamento do contribuinte ele é dinâmico, né, e chega um determinado ponto em que a tributação atinge determinado patamar e, na verdade, reduz a arrecadação, porque o contribuinte passa a adotar determinados comportamentos. Para vocês terem uma ideia, o passivo tributário hoje, ou seja, o montante da dívida dos contribuintes perante a União é da ordem de 1,5 trilhão de reais. Isso é um sinal muito claro de que o contribuinte deixa de pagar imposto quando ele se torna proibitivo. Aqui em Goiás mesmo houve uma majoração da alíquota do imposto de transmissão causa-mortes, do ITCD, que incide sobre herança e sobre doação de 4% para 8%. A arrecadação reduziu. Então, o contribuinte reage a esse movimento. Então, se não houver, em princípio, não consegue aumentar a arrecadação, de fato vai contingenciar, né? Vai ter que reduzir gastos em outros setores. Agora, a longo prazo deveria reduzir a carga para estimular a economia, estimular o contribuinte a formalizar as suas relações para poder recolher adequadamente. Claro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás.
completar seu pedido? Era pra ser Coca-Cola zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Pra você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcares. Então, saindo... Coca-Cola com stevia. E pra você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. Retornando no intervalo, falando hoje sobre aumento de tributos, sobre combustíveis e um pouquinho também sobre reforma tributária. Doutor Simon, na primeira pergunta que foi feita, o senhor de cara já disse que esse aumento do tributo, especificamente com relação aos combustíveis, foi inconstitucional, né, porque ele não observou a regra nesse tipo de situação. E aí eu queria saber do senhor, o que ocorreu? Qual que é a sua percepção enquanto especialista da área? O governo federal tomou uma medida de colar-colou ou foi mal assessorado? Qual que é o ambiente que o senhor imagina que permeou essa tomada de decisão? O governo ele tem ciência de que não poderia instituir daquela forma. O que acontece é que ele vai forçando os limites da interpretação da norma, sobretudo essa de que, uma vez estabelecida em lei, ele pode manobrar a alíquota para baixo ou para cima e não teria que observar nem a legalidade, nem a anterioridade nonagesimal. O governo sabe, é uma tese que ele está tentando encampar, e se os tribunais acatarem, sobretudo com o argumento econômico, ele vai continuar legislando dessa forma através de decreto. Então o governo tem ciência, mas é uma tese que ele está tentando encampar. Simon, em relação à reforma tributária, que é um tema que vira e mexe, ele vem à tona, é idêntico à reforma política, é um tema que todo mundo escuta, mas pouca gente compreende o alcance, o que é tratado e o que muda na vida de todo mundo. O que aquilo pode mudar na vida do cidadão comum de modo geral. Então o governo vem e anuncia novamente que quer aprovar a reforma tributária, quer trazer o tema novamente. O senhor poderia nos fazer um pequeno apontamento das propostas que constam dessa reforma tributária e em que isso implica no dia a dia de todos nós, que independente de sermos profissionais do direito ou não, em diversas áreas, eu acho que isso mexe com a vida de todos. Claro, sem dúvida. A tributação no Brasil, o nosso sistema, ele tem duas características. A carga tributária ela é relativamente alta, ela é muito complexa, ela demanda muito trabalho dos contribuintes para conseguirem cumprir as obrigações tributárias. E um outro aspecto também que é relevante é o seguinte, a matriz tributária, a tributação pode incidir sobre 3 bases. Uma, renda; segunda, patrimônio; terceira, consumo. No Brasil, a tributação sobre o consumo é muito acentuada. Tributação sobre o consumo através de ICMS, de IPI, de ISS, ela é bastante acentuada, representa 50% da arrecadação. Sobre o patrimônio é menor e sobre a renda é menor também. Isso implica em quê? Uma tributação regressiva, porque quem ganha menos paga proporcionalmente mais tributo. Aquele que tem uma renda menor, por exemplo, alguém que ganha R$ 1.500, por exemplo, ele vai gastar tudo consumindo. Em cima desse consumo dele, há uma série de tributos embutidos, que ele paga, inclusive, sem saber, né, mas que consome uma parte substancial da sua renda. Então, há uma discussão em países mais desenvolvidos economicamente, é o inverso, a tributação sobre o patrimônio, que é o que denota a capacidade contributiva, denota a riqueza, ela é mais alta, a tributação sobre a renda é mais alta e sobre o consumo é menor, né, justamente para estimular, né, a circulação de riquezas. Há uma proposta interessante tramitando na Câmara dos Deputados, da relatoria do deputado Luiz Carlos Rauli, né, do Paraná, em que ele basicamente propõe o seguinte, uma completa reformulação do nosso sistema, em que haveria uma redistribuição dos tributos em relação aos entes federativos. Então a União, ela poderia cobrar o imposto de renda, tributos sobre o comércio exterior, como imposto de importação e exportação, e algumas contribuições especiais como a CID combustíveis. Para os estados, haveria uma aglutinação de uma série de tributos sobre o consumo. Então, o IPI, que é da União, o PIS/COFINS, né, que são da União, o ICMS, né, que é do estado, o ISS, que é do município, todos seriam englobados em um único imposto que chamaria IVA, o Imposto sobre Valor Agregado.
que incidiria sobre o consumo. Pelo que o senhor está falando, lembra muito o modelo americano, né? Lembra muito o modelo americano, exatamente. 8% que tem tributado sobre tudo. Pronto. E esses 8% é rateado entre os entes. Exatamente. É esse modelo de um imposto único sobre o consumo e, para os municípios, os impostos sobre a propriedade. Predial e territorial urbana, que já é dele, no caso o IPTU, o ITR, que é da União e que alguns municípios podem cobrar quando optam, e o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. É uma proposta interessante. Tentaria simplificar, né, reduzir o número de tributos, centralizar um pouco mais a normatização, porque hoje no Brasil, cada estado tem uma política, cada estado tem uma forma de atuar, que gera um custo para as empresas de adaptação para cada norma. Então essa é a proposta dele, e nessa proposta do deputado Rauli, ele explica que quer acentuar a tributação sobre a renda e o patrimônio e reduzir. Né, países como a OCDE, né, os países membros da OCDE, por exemplo, a tributação sobre o consumo é bem menor do que a tributação sobre a renda, por exemplo. No Brasil é o contrário. Então tentaria reverter essa lógica para reduzir sobre o consumo, para não punir aquele que ganha menos e gasta tudo consumindo, sem saber, inclusive, que às vezes a pessoa ganha R$ 1.500 e vai falar, eu não estou pagando imposto de renda, não estou pagando tributo direto, mas ele na energia está pagando 29% de ICMS, na gasolina está pagando 25% de ICMS, ele está pagando PIS/COFINS, o que deteriora o poder aquisitivo de uma forma muito acentuada, sem que o contribuinte sequer saiba disso. Então nem para protestar ele consegue, porque não sabe que ele está sendo ali, né, que ele está pagando aquela quantidade de tributo. Então a proposta é interessante nesse aspecto. Há uma resistência dos estados, né, porque podem, em alguma medida, perder o poder da caneta para ditar a política fiscal, sobretudo no âmbito de competição fiscal, a chamada guerra fiscal. Então, é nesse aspecto que tem que ser mais bem discutido. Especialmente para os estados emergentes, como o estado de Goiás. Isso, que atrai investimentos através de benefícios fiscais, sob pena de haver uma concentração, né, em estados mais desenvolvidos. Então, é uma questão, de fato, muito intrincada, mas e deve delicada, avançar. Né? Delicada, porque isso mexe com a sobrevivência financeira e econômica do estado. Isso. Né? E há um receio, né, porque os estados têm uma desconfiança muito grande em relação à União, dela não fazer os repasses de forma adequada. Né? Então esse é um ponto que gera muita insegurança. Até a proposta de um fundo para equalizar isso aí, ao longo dos primeiros anos, repassar nos termos que eles já recebiam, garantir esse mínimo. Aí tem que ver se vão topar. Perfeito. Doutor Simão, em relação aí, reforma tributária ainda, o senhor disse que são três, né, são basicamente três itens aí, né, de tributação: a renda, patrimônio, consumo, né? E que esse imposto único, o IVA, né, até com um bom exemplo aí nos Estados Unidos, um exemplo de sucesso, né? Mas com relação à questão patrimonial, já que cada estado ele utiliza um percentual, uma alíquota para incidência dos impostos que ele cobra aí sobre o patrimônio. Como é que seria, nesse contexto da reforma tributária, como seria essa proposta? Em relação ao ITCD especificamente, que é o imposto de transmissão, causa-mortes e doação, são duas hipóteses de incidência. Uma, transmissão causa-mortes, que é basicamente herança, né? E outra é a doação. Hoje em dia, já há uma previsão do Senado Federal estabelecer a alíquota máxima. Então há um teto, que hoje é de 8%, que os estados passaram a praticar. Até então, até pouco tempo, as alíquotas eram de 4%, as máximas, mas de uns anos para cá, todos subiram para 8%. Na proposta do deputado Rauli, ele coloca duas alternativas. Como o ITCD incide sobre o patrimônio, poderia colocá-lo para os municípios, um aspecto. Segundo, que poderia ser discutido, é não instituir o imposto sobre grandes fortunas, que está previsto na Constituição, e é o único imposto que tem uma previsão, mas não foi instituído, que há realmente uma discussão muito acentuada sobre a eficácia desse imposto, e não instituir o imposto sobre grandes fortunas, mas utilizar o ITCD, aí sim, nas mãos da União e não dos municípios, não como um imposto meramente patrimonial, mas um imposto para fazer justiça fiscal. Então haveria uma majoração da alíquota do ITCD, sobretudo sobre herança, tal qual, por exemplo, no Japão, em que sobre herança incide uma alíquota muito pesada. Né? Então, na proposta do deputado, o ITCD poderia ficar nas mãos da União. Então, mas hoje, nas mãos dos estados, obedecendo um limite máximo de alíquota que hoje está estabelecido em 8%
por resolução do Senado Federal. Não podem passar esse teto. Mas não teria uma padronização, a rigor não teria nessa proposta, teria o teto, né? Isso teria, e aí poderia centralizar. Em linhas gerais, a proposta do deputado Rauli, ela coloca uma regulamentação federal da maioria dos impostos, para evitar justamente guerra fiscal, trabalhar um federalismo cooperativo e não esse de competição hoje em dia, que leva em alguma medida à perda de arrecadação dos estados. Ok, obrigado. Simão, estamos caminhando para o encerramento do bloco, mas rápidas palavras, né? Discute-se hoje o aumento da alíquota do imposto de renda sobre pessoa física ou a tributação dos dividendos, né? Qual que é a sua opinião, em breves palavras, sobre essas medidas? Isso, eu acredito que não há espaço para aumento de tributação. Os contribuintes já estão, já há uma saturação, digamos. Deveria discutir sim uma reformulação, uma reforma tributária e não aumentos pontuais. Então, o aumento que seria uma última faixa, porque discute-se que a faixa de 27,5 seria insuficiente, teria que colocar uma outra faixa. Eu acredito que não deveria ser aprovado, deve trabalhar uma reformulação mais ampla. E a distribuição de dividendos, hoje o lucro distribuído pela empresa para o sócio conta com isenção do imposto de renda e basicamente se passar a tributar esse lucro distribuído gera um aumento de custo na atividade, aumento de custo na produção, o que também aumentaria a nossa carga tributária. Então, em linhas gerais, deveria se discutir uma reforma mais ampla e não aumentos pontuais para cobrir um déficit de arrecadação. Então, eu acredito que está com pouca margem para aumentar a tributação nesses termos. O assunto é muito interessante, né? É bastante técnico também, mas o nosso tempo é muito curto, né? Gostaria de agradecer a presença do doutor e o programa estará sempre portas abertas para recebê-lo, né? Para expor da forma como que expôs hoje, né? De uma maneira bem clara. Bom, eu agradeço o convite, é uma satisfação participar desse programa, esclarecer os telespectadores e fomentar o debate. Esse é um assunto que atinge toda a sociedade, não só a comunidade jurídica, mas atinge diretamente os cidadãos em geral que estão pagando todos os tributos. Eu agradeço cada um de vocês pela oportunidade, pelo debate de alto nível e sempre que precisar estaremos à disposição. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fundada em 1997, a Controle Assessoria Empresarial possui ampla visão nos parâmetros de implantação de empresas de pequeno, médio e grande porte. Sua vasta experiência permite analisar os diversos aspectos organizacionais e gestão empresarial, otimizando de recursos, maximizando resultados e minimizando riscos naturais do mercado. A Controle oferece assessoria jurídica societária e comercial, civil e sucessões, tributária e contenciosa, consultoria contratual, assessoria continuada, contabilidade financeira e gerencial, contabilidade e escrita fiscal, assessoria legal para execução dos atos societários e parafiscais, folha de pagamento e gestão de pessoas, gestão de ativos, assessoria na implantação de SPED fiscal e contábil, assessoria contábil, assessoria fiscal e departamento pessoal. Controle empresa, compromisso, responsabilidade, determinação e altruísmo. Rua 1145, 204, Setor Marista, Goiânia. Telefone 3095 4434. Acesse controleempresa.com.br. Voltando do intervalo, estamos aqui nesse momento com o senhor Gleidson Tomás, ele que é gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás. Gostaria de saber, senhor Gleidson, qual que em linhas gerais, qual que é o procedimento adotado pelo Procon com relação à fiscalização, especificamente nos postos de combustíveis? Bom, na realidade a gente precisa sempre ter dados. Desde que a política de preços pela Petrobras, que no ano passado essa revisão de preços, ela era feita anualmente, né? Então, de um tempo para cá, ela começou a fazer mensalmente e eles perceberam que isso não estava sendo suficiente. Então, desde o dia 3 de julho desse ano de 2017, esse ajuste ele passou a ser feito diário. Não significa que diariamente vai ter aumento, vai ter redução, mas o estudo tarifário será feito diário. Então,
desde quando começou essa forma de ajuste no preço dos combustíveis, pela a refinaria, e é bom que a gente ressalte que essas oscilações é aplicado na refinaria, isso não significa necessariamente que os preços chegam para o consumidor. Isso vai depender do repasse dos agentes econômicos, tanto das distribuidoras para os postos e dos postos para o consumidor final. Então, quando tem uma elevação ou redução, não significa que aquilo vai chegar, ou se chegar, vai ser naquele mesmo percentual. Então, a partir do momento que mudou essa forma de ajuste, o PROCON também começou a fazer um monitoramento diário, porque hoje em dia o consumidor que passa por um posto de manhã, à tarde já está outro preço, e isso é saudável, isso não é ruim. Isso significa que quando o mercado está trabalhando de forma saudável, isso acontece, ou seja, o consumidor verifica um preço de manhã, à tarde pode estar mais caro ou pode estar mais barato, que a própria concorrência faz isso. Então, desde quando mudou essa regra, o PROCON está fazendo esse monitoramento periódico. Então, do mês de julho, do dia 1º até o dia 31, nós visitamos 180 postos, porque a gente precisa ter dados, ter valores, para caso seja necessário abrir um processo administrativo de investigação preliminar, esses dados vão ser solicitados. Então, como ocorreu no dia 21 de julho, um aumento da carga tributária do PIS, COFINS, considerando aí também o ICMS de cada estado, que pesa muito no preço final do combustível, e também a CID, então nós passamos a verificar isso aí praticamente diário. Então, como ocorreu também essa elevação de preço nessa semana, que pegou não só os consumidores de surpresa, mas o próprio PROCON, porque a gente estava aguardando aí um reajuste no diesel no dia 8, sendo que, na realidade, os preços da gasolina, do etanol, aumentou, se não me engano, foi no dia 7. Então, esses preços, nós fizemos esse levantamento, hoje nós concluímos esse levantamento em 106 postos, nós identificamos que, por enquanto, tem uma grande variação de preços, chega aí a mais de 24% na gasolina, 26% no etanol, isso é o alinhamento natural. Por exemplo, existe essa diferenciação e esse levantamento nos dá esses 3 análises. Por exemplo, o alinhamento natural, quando os postos ele acaba elevando os preços e o seu concorrente direto daquela mesma região aproveita essa oportunidade para elevar também, então isso pode fazer com que as regiões elas concentrem os preços parecidos com a elevação, isso é o alinhamento natural. A partir do momento onde acontece algum artifício para combinar elevação de preços, significa que esse alinhamento foi um alinhamento artificial. Foi o que o PROCON identificou em 2015, onde mais de 90% dos postos elevaram os preços e a gente conseguiu na Justiça, numa ação civil pública, essa redução e a readequação desses preços. Então, nesse momento, como tem um grande leque de opções de preço para o consumidor, ainda não está tendo essa concentração. E o consumidor tem que priorizar esses preços mais baixos, justamente porque esses postos que estão tentando implantar esse reajuste, com certeza vão ter que reduzir para ter uma clientela, né? Entendi. E qual que é a equipe que o PROCON conta para uma fiscalização desse porte? Em número de servidores, a gente tem 2 servidores da equipe de pesquisas e aproximadamente uns 12 fiscais. Então, nós dividimos a equipe em 3 equipes, diferentes regiões da capital, porque a nossa intenção é o consumidor que trabalha numa região, de repente o preço que ele identificou mais barato está em outra região. Então, o custo que ele vai ter, para ele, talvez não vai compensar. Então, nós separamos em 3 regiões, de forma que a gente possa demonstrar para ele o preço, de acordo com a sua residência, de acordo com o local do seu trabalho, para facilitar a vida dele. Então, nós dividimos em 3 regiões e o consumidor que acessar a nossa página na internet, ele vai ter condições de analisar. Não significa necessariamente que ele vai encontrar aquele preço, porque, como eu disse, diariamente tem oscilação, mas ele vai conseguir variações muito grandes. Além dessa questão do preço, o PROCON verifica mais outras questões, por exemplo, adulteração do combustível, adulteração de bombas. Sim, além da qualidade do combustível, a gente verifica também a questão da litragem, que é muito comum. Recentemente, nós tivemos aí uma denúncia por parte de um consumidor que fez a denúncia dentro do próprio estabelecimento comercial e nós fizemos a constatação e identificamos que 1 litro não tinha 1000 ml, porque o consumidor desconfiou, porque coube mais combustível do que a capacidade do tanque. Então, essas denúncias é muito importante que o consumidor faça ainda dentro do estabelecimento, ligando através do 151, porque a gente tem condições de mandar um fiscal até o local para fazer a constatação e, consequentemente, a autuação desses estabelecimentos. Mesmo que o consumidor talvez não consiga fazer essa denúncia, ele pode fazer também posteriormente, mas é importante ainda no local diante da realidade. E ele tem alguns direitos que às vezes ele não sabe. Por exemplo, se ele desconfia dessa litragem ou da qualidade, ele pode pedir o teste de proveta, exigir o teste de proveta no estabelecimento. Ele é obrigado a fazer para o consumidor. Caso ele recusa, faça a denúncia também.
Perfeito. Obrigado, senhor Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do PROCON Goiás. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.